Olá, meus lindos, minhas lindas, como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus, eu também. Estamos caminhando para o final do ano, né? Então eu peço que vocês façam os seus deveres, prestem atenção nas aulas, tá? E outra coisa, eu já estou devolvendo já os trabalhos que eu já corrigi. Demorou um pouco, porque eu desde a pandemia que eu estou com problema de tendinite no ombro, e isso dificulta mais ainda porque eu tenho que ficar com a cabeça baixada, digitando ou fazendo as coisas no celular, né? E fazendo fisioterapia e demorou um pouco e também é, não estava dando mesmo para na pandemia eu fiquei com dor, né? Tomava remédio. Agora depois da pandemia comecei a fazer, né, a fisioterapia. Bom, enfim, eu estou enviando já, tá? Os exercícios que vieram para mim. Tipos de discurso. Hoje nós vamos ver isso. Por quê? Porque os tipos de discurso, né? Muitas vezes nós pensamos que só é o discurso direto e indireto. Não, não é. Tem um direto livre também, né? Esse discurso, perdão, é a prática humana de construir textos, sejam eles escritos orais, sendo assim todo um discurso é uma prática social. A análise de um discurso deve, portanto, considerar o contexto em que se encontra, assim como as personagens e as condições de produção textual do texto. Olha só, discurso é isso aqui que eu estou fazendo. Eu estou falando com vocês, eu estou discursando. Se eu tiver. O que está escrito, o que eu escrevi, também é um discurso, mas só que ele é um discurso escrito, tá? Mas, dentro, né, do texto narrativo, nós vamos encontrar três tipos de discursos diferenciados, tá? Em um texto narrativo, o autor pode optar por três tipos de discurso: o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Não necessariamente esses três discursos estão separados. Eles podem aparecer juntos em um texto, dependerá de quem o produziu. Um texto pode ter os três discursos: direto, indireto, indireto livre. Vamos lá, vamos virar a folhinha. Discurso direto. Nesse tipo de discurso, as personagens ganham voz. É o que ocorre normalmente em diálogos. Isso permite que traços da fala e da personalidade das personagens sejam destacados e expostos no texto. Ou seja, né, o discurso direto ele reproduz fielmente as falas das personagens. Maria saiu cedo e perguntou à sua mãe, dois pontos. Mãe, posso ir ao cinema depois da escola? Ponto de interrogação. Isso entrou quem? Primeiro veio o narrador, né? Que narra ali, ó, Maria, e depois vem o quê? A fala da personagem perguntando à mãe. Essa fala, né, que leva o travessão é a chamada discurso direto, tá? Aí, continuando. Nesse discurso, as personagens ganham voz, eu já falei. O discurso direto reproduz fielmente as falas dos personagens. Verbos como dizer,
falar, perguntar, entre outros, servem para que as falas das personagens sejam introduzidas e elas ganhem vida, como uma peça teatral. Mas olha só, são os verbos, né, discendir, que é chamado, esses verbos que falam, por exemplo, perguntou, Maria perguntou. Aí, Maria disse, a professora explicou, que vem antes da fala, né, e até mesmo antes dos pontos. Esses são os verbos discendir, tá? O nome dele é discendir, que vão dar início logo à frase da fala da personagem. Aqui diz assim, travessões, dois pontos, aspas, exclamações são comuns durante as reproduções da fala. É o travessão, que eu já falei, dois pontos, né, que vem antes. Ou então você pode colocar essa fala entre aspas. Pode usar exclamações também, tudo bem. Mas as aspas e travessão e dois pontos é que vão marcar a fala da personagem. Não pode você botar a fala do personagem, o discurso direto, sem ter uma marcação de aspas ou de travessão e de dois pontos travessão. Ok? Ou só o travessão. Um exemplo aqui embaixo, gente. Acusado de corrupção, o deputado finalizou seu discurso de defesa brandindo o braço em tom carnavalesco. Olha dois pontos, ó. Não cometi crime algum. Deus é testemunha. A justiça prevalecerá. Tudo bem, tem a exclamação, mas tem o quê? Aspas. Né? Eu coloco aspas, mas já tem muita coisa, né? Já tem ali, ó, em tom novelesco, gente, desculpa. Em tom novelesco de novela, né? Já tem o ponto de interrogação, né? E já tem o quê? O travessão. Não era nem preciso colocar mais, como é que diz? As aspas, tá? Se você botar só isso, já tá bom. Agora, se não tiver travessão e dois pontos, aí você coloca as aspas. Aí é só um desenho. Discurso direto. Agora vamos lá, indireto. Discurso direto. O narrador conta a história e reproduz fala e reações das personagens. É escrito normalmente em terceira pessoa. Porque é o narrador que está falando, então é a terceira. A primeira, quando é eu, né? Quando sou eu, ou nós, né? O narrador conta a história e reproduz fala e reação das personagens. É escrito normalmente em terceira pessoa e, nesse caso, o narrador se utiliza de palavras suas para reproduzir aquilo que foi dito pelo personagem. Então, olha só, o narrador, né, ele está contando e vai falar a fala também, vai narrar, né, vai narrar a fala de quem? Do personagem. Além de usar a fala dele, ele usa a fala do personagem. Vamos ver aqui, ó. O narrador diz, ele próprio, o que a outra pessoa ou a personagem disse. Desculpa, isso aí não. Só esse exemplo é errado, tá, gente? Isso aí o narrador diz ele próprio o que a outra pessoa ou personagem diria. Então, o que fulano ia falar, ele fala por fulano. Aqui que é exemplo, ó. Ao finalizar sua defesa, o deputado acusado reafirmou não ter cometido crime algum e se disse convicto de que a justiça de Deus observará. Então, gente, você está vendo
que ele está contando, né, o que o outro, o que, que ele fala aqui, não cometi crime algum, Deus é testemunha, a justiça prevalecerá. Então, isso aqui, ó, foi narrado, tá, pelo narrador, tá? Narrou o quê? Narrou a fala da personagem. Bom, e agora? E o discurso direto livre? Vamos lá. O texto é escrito em terceira pessoa também, tá? E o narrador conta história, mas a personagem tem voz própria, de acordo com a necessidade do autor de fazê-lo. Sendo assim, é uma mistura dos outros dois tipos de discurso e as duas vozes se fundem. Olha só, mais ou menos assim, olha, é como se o narrador estivesse falando, né? Maria saiu cedo de casa para trabalhar. Abriu a porta do seu edifício e viu que estava chovendo. Procurou na bolsa seu guarda-chuva. Ah, não, esqueci de pegá-lo. Agora eu vou ter que subir esses andares e vou me atrasar para chegar no trabalho. Olha só. Ele falou, né, contando o que Maria estava fazendo, e depois Maria que falou. Que ela esqueceu o guarda-chuva, teria que subir os andares, né, para chegar à sua casa, né, e queria chegar atrasada. Eu vou subir, eu vou chegar atrasada, né? O eu, primeira pessoa. Então, o nosso discurso indireto livre, ele mistura a terceira pessoa, tá, com a primeira pessoa. Quando você vê que tem ali escrito primeira pessoa, alguma coisa na primeira pessoa e tem terceira pessoa junto, você vai logo saber que é discurso indireto livre. Vamos ver aqui o exemplo. Após encerrar sua defesa, o deputado sorria largamente, pensando estar livre das acusações contra ele. Chegou mesmo a achar que podia comemorar. Olha só. Aqui, vamos ver. Vamos achar onde é que está a primeira pessoa. Ó. Após encerrar sua defesa, o deputado sorria largamente, pensando estar livre das acusações contra ele. Chegou mesmo a achar que podia comemorar. Acharam? Hein? Ó. Geralmente você vai encontrar, ó, aonde na parte em que ele também tem isso também, tá? Que ele está falando e pensando. Após encerrar sua defesa, o deputado sorria largamente. Quem? Ele. Pensando estar livre, ó, pensando estar livre das acusações contra ele. Chegou mesmo a achar que podia comemorar. Esse tipo de discurso indireto livre entra o pensamento dos personagens. Eu trabalhei muito no ano passado não com pensamento, tá? Eu trabalhei como trabalho também
com as frases onde você nota que tem primeira pessoa, tá? Que aparece ali implícito, eu. Por exemplo, vamos botar aqui, ó, após encerrar sua defesa, o deputado sorria largamente, pensando estar livre das acusações contra ele. Chegou mesmo a achar que podia comemorar. Parou aqui, né? Aí você vai... Vamos supor que tem uma frase aqui, ó. Dessa vez, venci. Também paguei um bom advogado. Ó, eu venci. Eu paguei um bom advogado. Então, eu venci, eu paguei. Então, gente, não é só, eu sei que não é só na parte, né, da frase, né, na primeira, né, pessoa, mas principalmente, né, porque há uma mistura, né, do tipo das duas vozes que se fundem, ou seja, a voz do narrador com a voz do personagem. Só que nessa frase aqui, eles não colocaram indicando muito para vocês acharem aonde está, né, o eu, né, a primeira pessoa. Está mais em pensamento. Geralmente eu trabalho com com o discurso mesmo, tá? O discurso em primeira pessoa. Bom, eu quero falar o seguinte, que ainda tem essa semana ainda, hoje é sexta-feira, né? Se alguém ainda faltou me entregar, e tem, que eu já estou devolvendo, né, os trabalhos, último, né? Por favor, me entregue para eu devolvê-lo, tá? Porque eu tenho que passar isso depois, tenho que ver para jogar meu Deus do céu, dá um branco. Para jogar no diário, tá legal? Então, olha só, não esqueça de colocar nome, tá bom? Não esqueça de colocar nome, presença aqui, presença também lá no Zoom, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus, um bom final de semana, tá bom? Ah, tá, e eu vou enviar para vocês o exercício que eu ia mandar na semana passada, tá? Mas como em função do trabalho, né? O trabalho que eu quis corrigi-lo antes, então